Começou! Muito boa noite pra você, seja bem-vindo ao nosso Papo de TV, chegando com tudo o que acontece no mundo dos famosos. Olha, o nosso programa de hoje tá cheio de bomba e é claro que a gente vai atualizar tudo pra você agora. Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha aqui que é muito importante, é feriado, dá essa moral aí pra gente. Tá quase batendo a nossa meta de inscritos, tá? Então fica com a gente no finalzinho dessa tarde, começo de noite, que a gente vai te atualizar tudo que acontece no mundo dos famosos. Teve polêmica envolvendo uma emissora de televisão do Ratinho, tá? A Rede Massa, a gente vai explicar pra você daqui a pouco. Tem também mudança de ordem lá no SBT. O que será que tá acontecendo por lá? Será que o Silvio volta? E também tudo que aconteceu ontem na prova do líder. A gente tem uma liderança inédita, rolou barraco. Tem uma sister que tá sendo acusada aí de na verdade, recebeu uma acusação extremamente grave. A gente vai falar tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. Vou chamar o homem bomba dessa noite. Ítalo, boa noite, tudo bem? Feriador. Boa noite, Daniel. Feriador e sextou, né? Pra você que tá acompanhando a gente aqui no Papo de TV, eu já peço que se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente tá aqui sempre de segunda a sexta-feira, mesmo segunda é feriado, né? Segunda a sexta-feira aqui trazendo todas as novidades sobre um dos famosos, também sobre Big Brother, terças e domingos depois aí da formação de paredão e da eliminação. E a gente sabe que essa semana que tá começando agora, a partir aí de domingo, é uma semana diferente no Big Brother. Vai ter 3 eliminações em uma semana só. E a gente vai estar aqui fazendo uma programação especial, só que a gente precisa que o Tadeu primeiro explique como é que vão ser essas eliminações. A gente tem que se programar também, quais dias, né, pra gente conseguir se programar. Mas não se preocupem, se inscrevam aqui que vocês não vão perder nenhuma novidade. Mas, Daniel, não é só de Big Brother que vive um fofoqueiro. É verdade. E a gente tem uma notícia sobre uma TV do Ratinho, é isso? É verdade, a Rede Massa, ela tá sendo duramente criticada e com razão nas redes sociais por ter usado a tragédia que aconteceu em Blumenau para vender produtos. E sabe o que foi alvo dessa venda da Rede Massa, nesse merchandising da Rede Massa? Um plano funerário. A Rede Massa, então, afiliada ali do SBT no Paraná, que é de propriedade do Ratinho, tá causando muita revolta nas redes sociais e também nos moradores, né, nas pessoas ali sintonizadas no sinal da afiliada do SBT, porque usaram a tragédia que aconteceu em Blumenau para vender planos funerários. Esse programa que a gente vê aí em tela cheia, né, esse frame do programa, é o Tribuna da Massa, que foi ao ar na última quarta-feira, onde o Lucas Rocha, que é o apresentador, mostrou ali o drama dos pais dessas crianças que tragicamente foram assassinadas, brutalmente, na verdade, foram assassinadas naquele atentado terrorista que aconteceu em Blumenau. E aí ele usou isso, né, como um gancho para fazer esse merchandising. Ele diz o seguinte, abre aspas: tem momentos na vida que são muito difíceis e até por isso que todos os dias a gente traz aqui a Luto Canaã, que é uma empresa que a gente confia na hora que a gente mais precisa. E aí ele pede pro rapaz, né, que vai fazer o merchan, explicar um pouco mais sobre isso. Vem sido duramente criticada ali a Rede Massa, que foi uma das primeiras a ir pro local. Inclusive os vídeos que circulam nas redes sociais, né, de repórteres conversando com os pais das crianças que foram assassinadas nessa creche em Blumenau, a grande maioria é de vídeo da TV, da Rede Massa. São vídeos exibidos na Rede Massa que estão circulando nas redes sociais, inclusive gerando revolta de alguns seguidores. Olha só. Abre aspas: vivemos a normalização do absurdo, como se já não fosse o extremo mau gosto veicular um comercial de funerária logo após uma tragédia como a da creche de Blumenau. O apresentador ainda usa as vítimas como gancho para vender plano crematório. A ética morreu na TV brasileira, disse
um dos internautas, o Rafael, né? E isso chocou o Brasil, várias emissoras, né? Fizeram plantões ali, a NSC derrubou a programação no dia, né? Só que a gente tem que entender também que existe a cota de merchandising, existe a notícia, mas uma coisa não pode influenciar na outra, né? Tem que ter bom senso e quem sabe oferecer para esse patrocinador, entregar esse anúncio em um outro momento do programa, né? E não depois de uma tragédia grotesca, um atentado extremamente violento que nós vimos nessa última semana, assim, tentando amarrar uma coisa com a outra. Se fosse um assunto tranquilo, por exemplo, você tá fazendo uma pauta sobre carros, legal ali, carros antigos, carros modernos, e aí você vende uma empresa que tá fazendo ali uma promoção para seguro de carro, é uma coisa. Agora, usar de uma tragédia como essa, uma coisa absurda pra vender, é nojento, né? E a palavra que você usou, gancho, né? Ele utilizou ali a notícia que estava sendo dada como gancho para fazer o merchandising. Gente, é falta de noção completa. Erros humanos acontecem, a pessoa pode ter realmente, falo ali, ter sido, né, infeliz na hora que fez o comentário, mas a pessoa também que tá ali falando na frente da televisão, ela tem noção do que ela tá falando, ela tem noção da notícia que ela tá dando e do tamanho que é aquele atentado que acabou de acontecer, né? A gente sabe que chocou o Brasil inteiro, né? Foram crianças que perderam as vidas ali. Crianças brutalmente assassinadas. Fora as que ficaram feridas, internadas, né? Feridas. Então, assim, é uma falta de noção total. É como se realmente a pessoa tivesse desligado qualquer noção em nome do merchandising. Então a gente espera que esse apresentador pelo menos faça uma retratação, né? Porque as famílias, né, que perderam aí, que tiveram crianças, gente, foram vitimadas nesse atentado, né? Não pode ficar dessa forma, tem que corrigir esse erro, falar, olha, gente, eu cometi um ato falho, falei uma bobagem aqui, ou então a emissora tomar uma atitude enérgica, né? Porque a gente percebe que ficou por isso mesmo. Tá só comentário em rede social, barulho em rede social, mas estão se fazendo de surdo e mudo lá no... não aconteceu nada, não vimos nada, né? Então tem que existir sim um posicionamento da emissora e também do apresentador, mesmo que seja para a emissora obrigar esse apresentador a se retratar de alguma forma. É verdade, é muito importante, né? Acho que assim, a emissora precisa tomar uma atitude a respeito disso, no sentido de pedir que o jornalista se retrate. Acho que às vezes pode ter sido ali no calor das notícias e tudo chegando, pode ser que tenha acontecido, mas na hora a gente precisa ter um filtro também, né? E aproveitar esse momento para se retratar, porque senão acaba virando uma bola de neve, acaba virando isso que a gente viu aqui, né? Muito triste mesmo, tá? Muito triste no sentido, tristeza pelas famílias que perderam crianças, né? Foram 4 crianças brutalmente assassinadas, fora aquelas que foram feridas, né? A grande maioria, pelo que as notícias apontam, levemente feridas, né? Tão bem, estão se recuperando. Mas a dor dessas famílias, independente se foi uma criança ou se foram 400 crianças, a dor ela é a mesma. A dor ela é a mesma e o sentimento de revolta também tem que ser o mesmo. E nós, como jornalistas, temos que ter o bom senso de chegar e falar, olha, não vamos fazer esse mexer agora não, vamos esperar trazer um próximo bloco, ou até antes de começar a tratar esse assunto, né? Até porque uma coisa não leva a outra, o choque das pessoas não vai fazer vender mais pacote funerário, né? Muito triste isso mesmo. Vamos girando então aqui o nosso papo da fofoca nessa sexta-feira muito louca, tá? Na verdade, sexta-feira de feriado. Aproveitando, deixando aqui uma feliz Páscoa antecipada pra você. A gente vai reforçar isso também ao longo aqui do nosso programa. Cuidado com o chocolate, hein? Pra depois, na segunda-feira, você não ficar falando que vai começar a dieta. Brincadeira, come à vontade e segunda a gente resolve com a balança, né? Girando aqui no SBT, as coisas estão mudando, tá? Enquanto o Silvio Santos não vai gravar o programa dele, a diretoria mudou.
Na verdade, a vice-presidência mudou. Ela já era figurinha carimbada ali nos bastidores do SBT, né? Mas agora assume como vice-presidente do Sistema Brasileiro de Televisão a filha número 3 do Cenoura Bravanel, Daniela Beirute. Ela assumiu nessa semana, né? Isso, a Daniela Beirute, ela agora assume o comando que era de José Roberto Maciel, presidente do Grupo Silvio Santos, né, que estava ali, além de presidir o Grupo Silvio Santos, ele era vice-presidente do SBT também, né, ali, claro, o Jequiti, né, os hotéis também do Silvio Santos, mas Telecena, Baú da Felicidade, né? Isso, todas essas empresas aí fazem parte desse grupo, então aí ele não acumula mais essa função de vice-presidente. Quem tá é a filha número 3 do Silvio Santos, que virou chefe, vice-presidente do SBT. Então, na teoria, a Daniela ela vai passar a ser a manda-chuva mesmo ali do SBT. Né? As principais decisões vão ter o dedo dela, mas, obviamente, como a gente já sabe, vão passar pelo Silvio Santos, né? Que continua aí dando os pitacos na grade, né? Ele tá longe aí, mas volta e meia ele dá uma ligada ali, pede pra mudar coisa ou outra. E agora a filha é mais rápido também, né? Só olhou. Mas, ó, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, você que vai me confirmar, que ela não gosta muito de umas certas novelas estrangeiras que passam à tarde. Eu fiquei sabendo que ela não gosta de novela mexicana. Estão comentando muito que a Daniela ela não gosta de novela mexicana, né? Que ela pretende fazer aí algumas mudanças. Falam muito. Tomara também. que ela não bota. Dani, pelo amor de Deus, não bota Chiquitita e Carrossel, nem Carinha de Anjo, nem Cúmplices de um Resgate de novo. Ah, não. Brasileiro já sofre tanto. Já estão repetindo tudo, né? Então. Já estão repetindo. Vai começar a novela nova da Romeu e Julieta, a novela nova que o SBT tá fazendo em parceria com a Amazon, né? A infância de Romeu e Julieta, se eu não me engano, é esse o nome aí, a nova novela. Mas assim, é só uma novela em produção, né? Então, provavelmente eles vão continuar reprisando aí, como Chiquititas, deve ser reprisada, que a gente trouxe aqui outro dia, né? O Rebelde também deve ser reprisada também em breve, pelas tardes, porém a conversa de que a Daniela ela não é muito fã de novela mexicana e que ela pode mudar sim essa configuração da programação do SBT, que é boa parte da tarde passando novela, né, enlatado pra caramba. Eu espero que ela mude essa realidade, porque, gente, anteontem, na verdade, o SBT não conseguiu alcançar a vice-liderança, né? Nenhum programa do SBT conseguiu ser vice-líder e a Record tá se fixando na vice-liderança, como já vinha há um bom tempo, e até a Band tá batendo no SBT. Olha! Principalmente o SBT Brasil, que agora tá cada vez mais difícil conseguir passar o Jornal da Band. Ali, né? Tá miando. Então ela vem com essa obrigação aí, digamos assim, de salvar o SBT dessa queda livre de audiência que tá rolando. Importante, é verdade. É uma função muito importante que a Dani Beirute assume agora. Então, Dani, chama a gente que a gente vai fazer bem feito, né? Manda chama um nós. direct, ó. O arroba do Instagram tá aqui embaixo. Mas olha, brincadeiras à parte, claro, é uma função muito importante, né? O que a gente espera é que ela... Eu acho que a palavra terminar é muito drástica, né? Pra uma coisa que se prolonga há muitos anos. Mas que ela amenize o que a gente chama, e é popularmente conhecido, de grade voadora, né? Porque começa hoje o negócio e amanhã já não tá no ar. Que foi, por exemplo, o Notícias Impressionantes. Que era Fofocalizando, do nada virou Notícias Impressionantes e durou um dia e voltou a ser Fofocalizando. Isso eu acho que é uma coisa muito ruim e eu uso aquele discurso que o Ítalo sempre traz aqui no nosso programa, que TV é costume. E se você não acostumar o seu telespectador, você não vai ter como cobrar a audiência dele depois. Então, esse negócio da grade voadora, eu acho que é uma coisa que prejudica muito o SBT e às vezes dá a impressão que a falta do investimento em jornalismo já tá começando a afetar. Até um tempo atrás não afetava. Não afetava o Ibope. Mas agora tá afetando. A gente viu ali
como você acabou de comentar, né? O SBT perdendo pro Jornal da Band, a Band que é uma emissora que foca muito no jornalismo, né? A Band mesmo tendo uma estrutura que eu considero um pouco menor do que a do SBT, né? O complexo é um pouco menor, os estúdios, são só 2 estúdios que a Band tem disponíveis contra 8, 9 estúdios ali do SBT em São Paulo, né? Então, é uma estrutura muito mais compacta. Se a gente parar pra pensar, até a Rede TV tem uma estrutura um pouco maior do que a Band, né? Estrutura física, né? Não de distribuição de sinal. Aí eu já não sei te dizer. Aí eu já não sei te dizer. A Rede TV são 4 estúdios menores e aquele estúdio gigantesco lá no fundo, né? Que abriga vários programas. Então, é uma estrutura um pouco maior ali em captação, produção e pós-produção, né? E a Band tá conseguindo ultrapassar o SBT, que não tá investindo muito em jornalismo. Eu acho que esse é o momento, esse é o estalo de entender que o jornalismo ele é o futuro e ele é importante, precisa sim ser investido, não pode ser mais negligenciado, né? Tem uma informação sobre o jornalismo do SBT. Eles recentemente fizeram um investimento aí, né, para aumentar esse primeiro impacto, né? Antes do primeiro impacto, eles colocaram lá o SBT na madrugada, né? Que é feito de Brasília, né? Que é feito de Brasília. Aí tem o primeiro impacto também. Então, assim, tem uma parte muito grande de jornalismo nesse momento da manhã, né? Contrataram, inclusive, a informação que saiu recentemente foi o comandante Hamilton, que tá indo pro SBT para fazer parte do primeiro impacto também. Não sei se existe algum projeto, alguma vontade do SBT em voltar a fazer investimentos grandes em jornalismo, mas é uma contratação que chega, né? Que é o do comandante Hamilton, que estreou no SBT, né? Passou anos aí fora, né? Band, Rede TV, Record, principalmente, e que agora volta pro SBT. Vamos ver aí se esse investimento em jornalismo vai render alguma coisa. Agora, isso do comandante Hamilton me faz lembrar uma coisa que a gente noticiou aqui no nosso programa há muito tempo atrás, que foi um desejo do Silvio Santos de voltar com o Extinto Aqui Agora. Seria talvez essa contratação do comandante Hamilton um ensaio ali pra tentar colocar um Aqui Agora na programação? Porque se a gente for parar pra ver, na faixa de horário onde brigam Datena e Luiz Bate, né, que são os únicos programas ali de jornalismo policial nas tardes, né? Depois entra o Siqueira na Rede TV, né? Acho que ele não chega... Ninguém assiste. O Siqueira acho que tá na faixa das 18 horas, ele não entra brigando com o Bate e com o Datena. Poderia ser um ensaio para colocarem ali no meio da programação, né, entre o Bate e o Datena, o Aqui Agora. Pode ser, porque é uma contratação de peso, uma contratação muito grande aí do comandante Hamilton. A gente segue acompanhando e vai atualizando isso aqui no nosso papo, tá? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, que ele é muito importante, né? Temos meta, não temos, de joinha? Temos de inscritos. A gente tá querendo chegar aos 4.000 inscritos, gente. Dá esse presente de Páscoa pra gente. Falta pouquinho. Verdade, tá quase falta lá. Menos de 30. Faltam só 27 inscritos aí. Então tasca esse dedo aí e se inscreve aqui no canal porque é de graça. Mas, Daniel, a gente tá falando aqui, tamo aqui tricotando sobre SBT, sobre sei lá o que. Vamos pro momento que o pessoal tá esperando? É aquele momento que a gente também tá esperando na tela. Momento BBB. Começou. Muito bem, nosso momento BBB começando aqui. Aí é sacanagem, com essa foto linda da Bruna Grifal. Pra você que chega agora aqui no nosso papo, muito boa noite. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente começou com uma foto diferente aqui da Bruna Grifal hoje, porque ela tá envolvida em uma polêmica federal. Olha, a situação não tá muito boa pra Bruna Grifal, não. E a gente te conta agora aqui no nosso programa. O que acontece? A Bruna Grifal, ela tá sendo acusada de racismo por uma rima extremamente ridícula que ela fez ali contra a Sara Aline. E que, olha, a gente até tava conversando sobre isso antes de começar o nosso programa. Não é a primeira vez que a gente vê a Bruna Grifal fazendo, né, esse tipo de comentário. Que acho que a única palavra que eu posso usar aqui, além de agressivo,
é desnecessário, até pra evitar, né? Porque processo hoje em dia é bom a gente evitar, né? Mas cada coisa, uma pior que a outra que essa menina tá fazendo, né? Acho que assim, em 3 meses ela conseguiu queimar a carreira dela só com esse tipo de comentário racista, né? A gente já trouxe algumas notícias aqui da Bruna Grifal, né? E na última segunda-feira voltou a circular bastantes comentários sobre o que ela falou, né, e tudo mais. Então foi o seguinte, na noite, né, de segunda-feira, como eu disse, a Bruna Grifal fez uma rima com uma frase de teor racista e considerado por muitos internautas e realmente faz realmente parecer, né? A situação ocorreu quando a atriz estava conversando com Larissa, Aline, William e Amanda. E ela fala assim: aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana. Né? Então, assim, os internautas viram que isso era uma referência a Sarah Aline, né? E ela já tinha, em outro momento, citado o Fred Nicásio e citado o Urubu, né? Para se referir ao Fred Nicásio. A Marvila também, né? A Marvila estava com a roupa azul ali, um biquíni azul, e ela chamou a Marvila de Urublu, né? Em um outro momento, ela chamou o Fred Nicásio de Urubu também. Então, assim, são comentários que, no mínimo, né, são desnecessários, como o Daniel falou. No último dia 21 de março saiu a notícia onde havia sido, né, publicada notícia crime contra a Bruna Grifal por crime de racismo, só que a notícia crime ela foi arquivada pela Justiça do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, hein, Justiça? Pelo amor de Deus, hein? Bom foi senso. Arquivado, inclusive, segundo aqui o que estava falando, é o seguinte, olha... foi feito o comentário sem a intenção de fazer um comentário de cunho racista, né? Então chegaram nessa conclusão aí por algo assim, né? Ela nem chegou a ser ouvida e já chegaram numa conclusão. Segundo o promotor, a expressão não faz alusão à cor preta da ave, mas ao seu comportamento de manifestar luto, aproximando-se de cadáver, enfim. Coisas assim, meio sem pé nem cabeça. A Bruna, ela inclusive brigou na noite, né, de ontem, madrugada de ontem para hoje, com o César Black ali, durante o intervalo da prova do líder, né? Teve briga, o César Black mandou ela calar a boca, ela pediu respeito e tudo mais. Então, assim, é muito difícil ser respeitado quando você não se dá o respeito também, né? Acho que as pessoas cobram muito respeito e não sabem fazer o certo, não sabem fazer o seu. Então essa menina já passou da hora de ir embora, a gente sabe disso. A gente estava até torcendo para que ela continuasse quando teve, né, o Sim. paredão contra o Gabriel Mosca, que a gente falou que ela poderia trazer alguma coisa pro jogo, mas ela só tem trazido mesmo as coisas lamentáveis que a gente tem aqui tem visto, né, da participação dela no Big Brother, fora essa perseguição à Domitila, tanto ela, a Aline e a Amanda, a Larissa também, né, que voltou agora, é uma perseguição com a Domitila que eu não consigo entender o motivo, de verdade não faz sentido na minha cabeça, né, mas temos aí então mais um momento em que o Big Brother vira notícia nas páginas policiais. Uma coisa horrorosa, uma coisa desnecessária, um programa que era para ser de entretenimento, virando pauta negativa, trazendo assuntos das mazelas, né, dos momentos mais horrorosos da nossa sociedade. Sim, mais uma vez, né, a gente tem que noticiar isso daqui. E eu queria saber, né, assim, do delegado, do advogado, da pessoa que julgou isso, né? Realmente, você chamar alguém de urubu, uma pessoa branca chamar uma pessoa negra de urubu, não tem nada a ver com a cor. Então, não, é porque o urubu, a pena do urubu é preta, não tem a ver. Aí depois, e por que macaco também agora macaco também não vai ser considerado racismo? Não vai? Essa é a minha dúvida. Porque só tá faltando isso, né? Pois é. É sempre aquilo, né? A alusão ela já fez. Ao negócio da banana ali.
Exatamente, é aquilo, só enxergam quando querem enxergar, é esse o problema. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de bom senso, principalmente nas pessoas do nosso país que analisam os casos. Sabe por que eu falo isso? Porque muita gente coloca juízes, todo o nosso respeito aos juízes que são competentes e que trabalham em prol da verdade, em prol da justiça do nosso país, porque todo mundo pegou e falou, juiz já bota num pedestal já. Fantástico, semana passada, só você ver a matéria do juiz que agredia a própria esposa. Tá aí, na internet, de graça, pra quem quiser ver, g1.globo/fantástico, dá um Google aí que você encontra. Agora, o que me preocupa muito é ver a justiça não entendendo isso como um caso de racismo. Ela continua falando, faz a analogia da banana, teve lá o Duro Blue, que não fez assim, não fez sentido, não foi engraçado, e é uma coisa que a gente sempre trata aqui no nosso programa: altura, cor de pele, sexualidade, peso, características, não são piada, gente. Piada é aquilo que a gente faz e todo mundo ri, e não aquilo que denigre alguém, ou aquilo que... inclusive denigre é uma palavra que tem uma conotação racista, infelizmente, tá no nosso dicionário ainda, né? Mas o intuito de uma piada, de uma brincadeira, é você gerar interação entre as pessoas, em todos os interlocutores que estão ali. É você aproximar as pessoas e não afastar as pessoas, como é isso que a gente vê a Bruna Grifal fazendo com a Sara, com a Domitila, com a Aline. Será que isso é recalque? Porque a gente vê uma maioria negra dentro da casa do BBB, né? Às vezes pode ser recalque da parte da Bruna e ela tá externalizando isso, né? Externando isso de um jeito que não tá sendo bem visto e nem deve ser bem visto aqui fora. Então, pra nossa justiça aí, ó, vamos rever um pouquinho os conceitos, né? Já não foi a primeira vez, não foi a segunda vez. Precisa mais o quê? E o programa também, né? Não Sim. Pode ser omisso, não pode se fazer de surdo, né? Não pode fingir que não tá acontecendo nada. E a gente já falou várias vezes, gente, quando acontece alguma coisa nesse estilo e o programa ignora, você tá abrindo precedente para que continue acontecendo. Eu sempre repito isso aqui. Enquanto não houver uma atitude mais enérgica, enquanto não houver uma expulsão que seja, uma advertência que seja, vai continuar acontecendo porque não houve nenhuma fala, não houve nenhuma correção, então tá tudo certo, o jogo que segue, né? Não aconteceu nada e tá tudo certo. Então é realmente lamentável, né? Esse não posicionamento do programa também. E reforçando, gente, quando esse tipo de comportamento ele é endossado por um programa de TV que é um dos mais assistidos do nosso país, isso estimula, seja diretamente ou indiretamente, as pessoas, as crianças, as novas gerações que já não são muito tolerantes, né? Nossa sociedade já não é muito tolerante, isso estimula para que as pessoas sejam ainda mais intolerantes. E os casos que a gente vê de pessoas sendo mortas todos os dias, sendo atacadas gratuitamente, aumenta. Infelizmente. Eu queria saber o momento que a nossa justiça vai dar um basta nisso tudo e fazer valer a lei de verdade. Porque, olha, a maioria dos lugares que a gente vê, não existe uma boa vontade, ou melhor, uma boa vontade, não existe um cumprimento mínimo da obrigação em fazer valer a lei. A lei é linda no papel, mas na hora que você chega na delegacia para fazer valer o seu direito, muitas vezes você tem o seu boletim de ocorrência negado no registro. Infelizmente, tá? E isso é muito complicado, acho que é falta de preparação, né, desses profissionais que deveriam dar assistência às vítimas e não aos agressores, tá? A gente vai acompanhando esse caso aqui e nós vamos sim trazer isso aqui no nosso programa e cobrar também, porque só cobrando que a gente pode ter a esperança de que as coisas melhorem a longo prazo, porque a curto tá difícil. Não é a primeira vez que isso acontece e a gente só tá vendo a Globo colocando panos quentes aí em cima, tá certo? Vamos girando aqui o nosso papo da fofoca. Nosso papo de BBB, na verdade,
pedindo aqui pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, que é muito importante pra gente, e reforçar que hoje é feriado, mas a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira a partir das 15 para 7 da noite. Domingão a gente volta, domingo de Páscoa inclusive a gente volta aqui, depois do BBB, pra falar sobre a formação do Paredão, que já tem um líder novo, líder inédito, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes da gente falar do líder, vamos falar sobre a dinâmica dessa semana, que é uma dinâmica complexa, hein, menino? É uma loucura. Menino, que complexa essa semana. Como que vai funcionar? Rolou, então, ontem a prova do líder. Na sexta-feira que rolou ali a venda do Poder Coringa, né? Hoje vai acontecer, acho que já aconteceu, né? Já rolou ali o Poder Coringa. O Poder Coringa, né? Tem o leilão, né, do Poder Coringa. A Ligue vetou, né? Fez ali o primeiro veto, que foi justamente no Fred Nicásio, e isso, o Poder Coringa. E aí no sábado, no caso amanhã, vai ter a prova do anjo, né? O líder, inclusive, não pode ganhar o castigo do monstro, porque o castigo do monstro é o paredão. Então o anjo, que é autoimune, vai indicar 2 pessoas direto pro paredão. Caramba. E aí é que começa a formação do paredão triplo. O paredão ele já é formado no sábado, já inicia essa formação do paredão no sábado. Então como é que vai acontecer? 2 emparedados pelo castigo do monstro, né? O anjo é autoimune, aí vai iniciar a votação. O líder indica, a casa vota. O Poder Coringa, qual que é esse Poder Coringa? Poder da mistura. Esse dono do Poder Coringa vai trocar um dos emparedados do monstro por alguém que ainda esteja disponível na casa. É basicamente isso que vocês estão vendo aí. Então, quem ganha o Poder Coringa troca um dos emparedados do monstro por uma das 4 pessoas que sobrarem ali na casa. O emparedado do líder tem o poder de salvar um dos 2 que estão ali emparedados depois dessa mexida do Poder Coringa que vai rolar. Então, assim, o indicado do líder pode fazer essa troca. E aí, quando acontecer isso, o emparedado do monstro, que vai estar sozinho ali no paredão, vai poder puxar alguém para Berlinda. Então, basicamente gente, líder indica, casa vota, Poder Coringa faz uma troca em um dos monstros, né? Faz a troca em um dos monstros. O indicado do líder salva um dos 2 que tá ali com o colar do monstro, né? E o emparedado que continua ali no paredão do monstro puxa alguém com ele para Berlinda. Então vai ter a prova bate-volta depois, são 4, o indicado do líder não joga, né? Quem se salva, então, tá salvo do paredão, obviamente. Os outros 2 estão no paredão junto com o indicado do líder, paredão triplo. Nesse domingo, a gente sabe que vai começar na semana, né? Provavelmente essa eliminação deve ser na terça, provavelmente, não teve nenhum aviso de mudança disso, mas já começa nessa semana, a semana acelerada, onde vão acontecer 3 eliminações, né? Vão ser 3 pessoas eliminadas e tem 3 provas do líder também. É verdade, então rolou essa dinâmica, vai ser uma dinâmica diferente. A produção me informa que a gente recebeu uma nota da assessoria da Bruna Grifal a respeito daquele caso. A gente vai trazer daqui a pouquinho pra você aqui no nosso programa. Antes, vamos falar a respeito dessa prova do líder, que prova longa. Gente, assim, foi uma prova de resistência pro telespectador, né? Como a gente sempre diz. A prova do TikTok, né? É, muito longa. Era um circuito onde eles começavam ali, né? Ó, Adnê. Eles começavam... Vazou o Adnê ali, hein, diretor? A gente viu. Eles começavam ali tentando encaixar 2 pecinhas, depois iam para aquele circuito azul ali no fundo, né? Onde um jogava a bolinha pro outro, só que eram 2 tipos de bolinha, 2 cores diferentes. E aí a pessoa tinha que tentar salvar a bolinha de uma determinada cor e só daquela determinada cor. Depois eles passaram, né, pro circuito à esquerda, né? Onde eles tentavam colocar 4 bolinhas nos 4 campos. E por último, uma piscina de bolinhas para tentar recolher ali os cards, né? Os cards que garantiriam ali a liderança. E nós tivemos então uma liderança inédita nessa temporada, que foi o do Ricardo Alface, que ó, eu vou puxar essa sardinha sim. Previu, hein? Eu previ.
No programa de ontem eu falei isso, eu falei que tem que ser uma Daniel face. Sensitivo, Daniel é o Sensitivo. pai de Ná. Eu sou o pai Daniel de Ná. Sensitivo acertou. Eu até falei que tava torcendo até pra Domitila ganhar, Verdade. né? Domitila não ganhou, mas tá no VIP, né? Algo, acho que quase inédito que acontece. Inédito, semanas de xepa, né? Ela muito agora tempo na xepa, agora ela conseguiu, né? Merecido. O Alface conseguiu aí a liderança e colocou tanto a Sarah Lid, que tava junto com ele na prova, né? Era a dupla dele na prova, quanto a Domitila, então, no VIP. Verdade, olha, eu tô muito feliz que o Alface tá no jogo. E eu não sei se a gente tem ali a imagem, se a produção tiver, posiciona pra mim, mas na hora que foi decretado ali a vitória do Ricardo Alface, a gente viu um trecho que foi o rosto do... Acho que não temos, né? Tudo bem, não tem problema. A gente traz no programa. Na hora do VIP, dá pra ver a cara dele. Na hora que o Alface tá pondo o VIP, dá pra ver muito bem a cara do Cesar Black. É esse o meu medo, porque a gente sabe que o Alface ele é brigado com o Cesar Black, e se ele indicar o Cesar Black, eu não acho que vai movimentar tanto o jogo, porque eles dois são tretados. Mas o Cesar vai acabar indo pro paredão e tem chances de sair sim, tá? Sim, eu também... É isso que eu ia falar. Se ele for pro paredão, eu tenho... Depende muito, se ele for tipo uma Amanda, com uma Aline Whirley, aí é um pouco mais difícil. Mas a gente viu ali a cara do Cesar Black, ele não gostou nem um pouquinho, e é super justificado também, né? É o oponente dele ali no jogo, eles sempre falam, né, que... Ah, tá tudo bem, já nos resolvemos... Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A situação complica. Aí, é essa imagem mesmo aí, ó. Esse foi o momento que o Cesar Black tava encostado ali, né, na parede do estúdio, só observando enquanto o Alface decretava, né, o VIP dele, ó. As caras e bocas que ele faz não são muito agradáveis, né? Acho que ele não ficou nem um pouco contente com essa situação e não tem que ficar mesmo, porque provavelmente ele vai ser um indicado do Alface pro paredão, um Alface que movimenta muito ali a dinâmica, e foi até o que comentaram a Domitila e Fred Nicásio outro dia. O Alface, ele tá no meio, e ele se associa de acordo com o grupo que mais beneficia ele, né, na formação de votação, e isso é importante. Ele é um ótimo jogador, um dos maiores aí desse top 9 junto com a Domitila. Vamos ver, né? Eu tô curioso pra ver se ele realmente vai indicar o Cesar Black ou se ele coloca outra pessoa no paredão. Eu acho que ele vai indicar o Cesar mesmo. Eu tô achando também. Tô desconfiado que ele indica também. Porque não faz o tipo dele de jogador. Ele já falou isso já. O santo não bateu. E ponto. E é isso. E a gente tem que entender também. Porque se fosse eu botaria. Se é uma pessoa ali que eu não gosto, que eu não vou com a cara... Eu colocaria mesmo. Daí ele vai dar uma de Jade Picon, né? Que indica e ele volta de novo, o Cesar Black, né? Pode ser. Vamos ver se isso vai acontecer, porque realmente ele já falou que indicaria o Cesar. Eu acho que ele deve indicar mesmo, mas talvez exista aí uma conversa, né? Dentro do grupo para que ele indique outra pessoa, quem sabe. O Fred Nicásio estava até falando, né, sobre colocar ali duas pessoas contra a Domitila, duas pessoas que ele quer que saia contra a Domitila no paredão. Será que isso vai acontecer? Não sabemos. Cenas nos próximos capítulos. Pode ser, faz sentido. Mas olha, voltando àquele assunto que a gente tinha mencionado agora há pouquinho aqui no nosso programa, né, envolvendo a Bruna Grifal, a gente recebeu uma nota da assessoria de comunicação dela e parece que ela fez uma publicação, uma carta beta, né, a assessoria fez uma carta beta nas redes sociais da Bruna. Vamos ver agora na nossa tela. Essa nota oficial diz o seguinte, abre aspas... As frases pronunciadas pela participante Bruna Grifal na segunda-feira, dia 3/4, deixaram claro tratar-se de rimas, sendo certo que foram ditas sem conotação racista e muito menos apontando a qualquer um dos jogadores do reality, distante de qualquer ofensa discriminatória. Não há qualquer crime nas palavras ditas por Bruna Grifal, lembrando que todos aqueles que através de suas redes sociais ou qualquer outro meio imputarem a participante a odiosa conduta de prática de racismo
poderão responder criminalmente pelo crime de calúnia de acordo com o Código Penal e responder civilmente pela reparação dos danos causados a participante. Estamos com uma equipe vigilante analisando todas as postagens e mídias e todos aqueles que venham praticar tais atitudes serão devidamente identificados e processados, diz aí a assessoria da Bruna Grifal, anexando os 2 vídeos, né? E aí eles comentam mais uma vez que estão ali para fazer um VAR e defender a Bruna de mais uma acusação infutada de racismo. Dessa vez não é só a torcida adversária, como os perfis de fofoca e a imprensa decidiram noticiar, mesmo sem o vídeo completo, que a Bruna teria referido a palavra banana para Sara, que é uma fake news. Essa tentativa de colocar a Bruna como algo que ela não é já passou dos limites. Cortaram o vídeo e tiram suas próprias conclusões, mas isso só prova que a narrativa parte 100% de uma maldade intencional, quando não há nada além de uma rima onde a Bruna lembrou de uma palavra que é uma comida, que vê o tempo todo na cozinha do VIP, principalmente da Xepa. Tá aí a nota para quem quiser continuar lendo, mas eu só quero reforçar uma coisa muito importante, que é o mesmo que a gente falou agora há pouco, mais cedo, né, a respeito daquele caso envolvendo a rede massa de televisão. Bom senso. É isso que tá faltando. Você pode falar, tudo bem, a assessoria ali pode falar, o jurídico pode falar que não foi racismo, mas a opinião, ela ainda é livre. A minha opinião como jornalista, e eu não preciso ser uma pessoa negra para ter essa opinião, é que foi. Opinião, agora vai ser censura? Vocês vão processar as pessoas que dão opinião? É a minha opinião. Na minha opinião, foi sim racista o comentário. Eu não estou dizendo que a Bruna Grifal é racista, mas na minha opinião foi. Eu acho que assim, a partir do momento que você tá em um reality show, a partir do momento que você sabe como que funciona um reality show, porque a Bruna não é novata na televisão. A Bruna já tem experiência na televisão. E mesmo que não tivesse, bom senso. É isso, bom senso. Urubu é uma palavra racista, sim. Você chamar uma pessoa negra de urubu, ou usar a conotação e dar a entender urubu, urubua, na minha opinião, se equipara ao mesmo que você falar macaco ou qualquer outro animal que tem essa conotação racista. Então não vem tentar falar, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem, vocês estão aí para defender, mas a opinião, ela ainda é livre. A censura não existe no nosso país. Para você aí de casa, você acha? O que você acha? A sua opinião, ela é muito importante para o nosso programa. Você pode deixar no chat ao vivo, ou se você está vendo esse programa gravado, deixa nos comentários, tá? O que você acha? Qual que é a sua opinião? A opinião, ela ainda é livre, pelo menos eu acho, né? No nosso Brasil ainda tem? A censura existe aqui? Eu acho que não. Pelo menos eu estudei que não, né? Então, na minha opinião, é um comentário racista. Eu acho que assim, você chegar a uma pessoa negra ou se referir a uma pessoa negra fazendo analogia sobre um alimento que está muito presente na Xepa, sabendo que aqui fora milhares de pessoas negras todos os dias são obrigadas a ouvir: vai comer uma banana, macaco. Quantas pessoas negras, infelizmente no nosso Brasil, não são obrigadas a ouvir isso? E não ouvem isso nas ruas de graça? Quantas pessoas negras no nosso país, infelizmente, não são comparadas com o tal do bicho urubu que come carne, não sei o que, bababá? Desculpa assessoria, desculpa corpo jurídico da Bruna Grifal, mas olha, bom senso, tá? E aí vocês virem ainda a público e falar que as pessoas serão devidamente identificadas e processadas, tudo bem, processa. Processa as pessoas que estão chamando a Bruna Grifal de racista. Agora, a opinião, ela ainda é livre. Você não externar que foi racista ou que não foi racista, aí o problema é totalmente seu. Mas a sua opinião, ela ainda é livre no nosso país. E eu volto a reforçar aquilo que eu falei agora há pouco. Enquanto a gente passar pano pra esse tipo de coisa, ela pode ter interpretado na maior inocência dela, mas enquanto a gente ainda passar pano pra esse tipo de coisa, só abre precedente para que agora, enquanto você tá assistindo o nosso programa,
pessoas sejam agredidas, sejam ofendidas e sejam muitas vezes mortas, simplesmente por terem a pele mais escura, menos escura, ou, enfim, das mais diversas tonalidades que a gente tem no nosso país. Eu só queria incluir uma informação que o Splash Wall ouviu o advogado-presidente da Associação Nacional de Advocacia Negra, Estevão Silva, que apontou que as falas de Bruna Grifal podem ser enquadradas como racismo recreativo. A prática passou a ser considerada criminosa a partir do dia 13 de janeiro desse ano, quando Lula sancionou a Lei 14.532. O advogado disse o seguinte: resumidamente, o racismo recreativo ocorre quando alguém usa termos em atos recreativos como piadas, gestos, desenhos e outras formas de recreação contendo elementos racistas ou discriminatórios. O professor Adilson Moreira explica no seu livro da seguinte forma: os argumentos mencionados anteriormente são baseados na noção de que as mensagens em questão expressam uma intenção cômica e que o humor não pode ser interpretado como racismo porque tem um caráter recreativo. Eles alegam que o incidente não deve ser classificado como racista porque o agente teve apenas como intenção de dizer algo engraçado ou produzir um efeito cômico, o que não revelaria uma hostilidade em relação aos membros de minorias raciais. O Estevão Silva ainda informa: a atitude da BBB Bruna Grifal é inaceitável. Há muito tempo o movimento negro vem defendendo a criminalização das falas racistas, mesmo em caráter de brincadeira, porque brincadeiras também ofendem e machucam. Sendo assim, não é um assunto novo em debate. Então, foi a entrevista, dada aí pro Estevão Silva ao Splash Wall, que a gente traz aqui informação só pra gente, dar também um contexto do outro lado. Então, sim, fica aí mais uma vez a gente trazendo um fato lamentável aqui. A gente fala várias vezes sobre essa situação de que às vezes passam pano sim, fecham os olhos sim, e tá sim faltando uma atitude mais enérgica por parte da Globo e um pouco de bom senso por parte da participante. Pra gente encerrar esse assunto, duas coisas que eu queria falar. É muito fácil a assessoria jurídica, a assessoria de imprensa emitir nota falando que vai processar os veículos de comunicação, porque isso é uma forma de tentar dar um cala-boca e impedir que esse tipo de coisa seja noticiado. E aí, você falou uma palavra, lendo o trecho dessa entrevista, uma frase, na verdade, que me chamou a atenção: racismo recreativo. E enquanto você falava, eu fui buscar no dicionário o significado da palavra recreação, e é o seguinte: é um substantivo feminino, divertimento, o que serve para divertir, para passar o tempo, para relaxar. Então, enquanto a gente fala de racismo, a palavra recreação, diversão ou qualquer outro sinônimo, recreativo, enfim, ele não deve ser empregado na mesma frase. Não são coisas para divertir. Você chegar e fazer uma analogia, uma piada, dar a entender, falar, não é recreação, gente. Infelizmente, muitas dessas atitudes estão impostas na nossa sociedade, até no próprio dicionário, como a palavra que eu trouxe agora há pouco. Eu nem lembro qual foi a palavra mais que eu mencionei, mas que enquanto eu falei eu já lembrei, putz, já tá no dicionário e infelizmente tá dentro denegrir, da nossa... Denegrir, isso, que é uma palavra racista, que inclusive a gente tem que fazer o esforço pra tirar do nosso vocabulário. De forma nenhuma isso tem que ser admitido, tanto na Globo como em qualquer outro lugar. E se você, em algum momento da sua vida, foi vítima de racismo, denuncia, vai atrás do seu direito, porque o seu direito ainda é seu. Se você não fizer, infelizmente, ninguém vai fazer por você, tá? Vamos mudar de assunto? Chega de falar sobre isso. É claro que a gente segue acompanhando aqui e aproveitar para desejar para você um ótimo final de semana, um ótimo finalzinho de feriado. Aproveita que ainda tem muita coisa para você fazer nessa sexta-feira. Boa Páscoa para quem vai almoçar com a família no domingo. Boa Páscoa aí, Ítalo. Boa Páscoa para nossa produção. Mas a gente volta domingão, ao vivo para todo o Brasil, depois da formação do paredão, tá? Pedir pra direção preparar o ovo de Páscoa aí, que a gente vai estar trabalhando aqui de plantão, tá? O diretor falou que o ovo que ele vai te mandar é outro. Vamos com calma. Lasqueira. Mas feliz Páscoa pra você de casa. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
Feliz Páscoa pra sua família, pra toda a nossa produção. A gente volta no domingo, um pouquinho mais gordinho, do bucho mais cheio, né? Vai comer bastante ali. Mas não esqueça, claro, da importância desse dia, desse feriado. Pra você que não é religioso, enfim, a importância de você estar junto com a sua família, que estar junto com a família é independente de qualquer religião, tá? Um beijo no seu coração, a gente volta domingo ao vivo com o nosso Papo de TV. Tchau. Tchau, gente. Não comam Columba Pascal porque eu não gosto. Ah, é ruim, também não gosto. Não. Tchau.